Valendo? No ar. Oi pessoal, programa Refúgio da Arte com o nosso quadro Chá com Resenha. Hoje nós estamos com um convidado super especial, Roberto Assor. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso aí, Roberto. Dá um alô pra galera. E aí galera, boa noite. O Roberto, eu vou falar um pouquinho dele aqui. Ele tem 36 anos, é ator, diretor, é professor há 12 anos, né? Trabalha aí no ramo da área artística, não é isso mesmo, Roberto? E ele tem vários trabalhos, né? Como participou como elenco, Cabaré de Nós, Projeto Viva Luiz, Rua Eixo Criativo, Electra, Vestido de Noiva pelo Eduardo Scorzelli, Navalha na Carne, na direção também do Eduardo, Fragmentos de Hamlet, A Hora da Estrela. Então, se eu for ler aqui, gente, é muita coisa, como elenco, direção. Algumas coisinhas, E aproveitando, assim, eu vi que você também participou da Noites do Terror, quando tinha Play Center, né, gente? Eu trabalhei mais no Hope, também trabalhei no Play Center, mas eu trabalhei mais no Hope Hari. No Hope Hari? E aí, como que foi essa experiência? Porque é uma coisa que marca o adolescente, né? A gente tinha esse trabalho, né, que era assustar, né, as pessoas, e tinha todo o trabalho de ator, além da maquiagem. Então, foi uma experiência muito positiva, viu? A criação era muito bacana, porque é um personagem completamente diferente do que você está acostumado a fazer, né? Mas assim, vocês aprendiam a criar um personagem, a questão também do figurino, essas coisas? Tinha toda uma didática, porque você tinha que seguir, além do tema do parque, né, tinha um tema a cada ano, e cada núcleo tinha os seus personagens e tinha que ter essa ligação com todo o parque, né? Nossa, que legal! Então não era um personagem já montado, vocês tinham esse processo de construção. O ator tinha esse processo de construção, né? Cada ator tinha que criar o seu personagem dentro daquilo que foi dado, né? Então você, por exemplo, teve um ano que eu fui o apresentador do circo, que o tema do parque era Circo dos Horrores. Então eu tinha que, dentro de apresentador de circo, eu tinha que criar esse personagem, toda essa história, e porque ele estava ali, dentro da história que foi criada, que foi dada pra gente, né? Que legal, galera. Não é facinho assim, não. Ir lá e só assustar, colocar um patins, não, né? Não é. É bem mais complicado. Isso, tem uma estrutura por trás, um processo criativo. Sim, tem outros profissionais que auxiliam a gente, maquiador, figurinista, coordenador, que tem um coordenador que fica com a gente durante a encenação no parque para que não aconteça nada, né? Nem com a gente, nem com Como que vocês faziam? Você ia e voltava para São Paulo, você ficava a gente tinha uma estadia lá? Não, hoje não é mais assim, né? Que eu sei, agora é lá. Os atores têm que estar próximos ao parque. Nós tínhamos uma agência que nos levava sempre, né? Então a gente ia até o parque, fazia todo o trabalho, a gente chegava no parque às 1 da tarde, almoçava, tinha todo o processo, e a gente saía do parque quando o parque fechava, que era às 9, 9h30, e vinha para São Paulo. Então todos os dias a gente ia e voltava. Eu achava que fechava mais tarde. Não. Fecha assim, não com visitante, né? Os visitantes vão saindo, o parque vai fechando e você tem que sair, né? Entendi. Então é assim, pessoal que está em casa, antes da gente continuar o bate-papo, entra lá, Facebook, Instagram, Programa Refúgio da Arte, e também na página Colégio Pascoal Dantas e da Faculdade Pascoal Dantas. Venha também fazer parte da rede de ensino Pascoal Dantas. Então, eu queria que você falasse pro pessoal que está assistindo a gente, né, a idade que você começou no teatro. Bom, faz um tempinho, né? Já, né? Eu comecei mais ou menos com 13 anos de idade, eu era um cara muito tímido, né? Então eu não conseguia apresentar meus trabalhos na escola, principalmente naquela época, né? E então, acho que um amigo ou uma amiga falou que tinha oficinas de teatro, né? Que era na Casa de Cultura, que ainda existe, né? Aqui em São Paulo, na Casa de Cultura. Eu fiz lá em São Miguel Paulista, próximo da minha casa. Que legal. E aí eu comecei a perceber que o teatro começou a me ajudar a falar um pouco melhor, a me envolver um pouco melhor com os grupos. E aí foi passando, eu fiz uma oficina aqui, uma oficina ali, aí surgiu a oportunidade de fazer o profissional, né?
E eu me formei em 2001, 2002, acho que foi. Aí, a partir daí eu fui fazer tudo profissional, trabalhar como ator, em companhia e todos os outros trabalhos que o ator consegue fazer, né? Geralmente todo ator fala que ou é tímido ou foi tímido, né? Eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa tímida. Ah, tá. É porque, eu não sei se é porque o ator tem essa coisa de ser um pouco egocêntrico, sabe? Ficar eu, né? Mas é uma timidez que não é uma timidez como antes, por exemplo, que eu não estaria aqui de jeito nenhum conversando com você, por exemplo, né? Sim. Mas é uma timidez mais de, tipo, se reservar um pouco, sabe? Mas, a gente é tímido. A gente é tímido. É isso aí. Então, por exemplo, do teatro, né? Tem várias linhas. Tem a comédia, drama, tem vários tipos. Sim. Qual que você se identifica mais? Que você fala assim, eu faço todos, mas quando eu sigo essa linha aqui... Aquela que deixa a gente mais confortável, né? Mais confortável. A gente costuma dizer que o ator precisa passar por tudo, né? Tanto que, depois eu acho que você deu uma olhadinha aí, tem bastante coisa. Eu costumava dizer que eu não era um ator cômico, né? Porque eu sempre fui mais do drama. Então, se você falar pra mim qual é a sua preferência, eu vou dizer sempre que eu prefiro o drama. Mas não que eu não vá pra comédia. E a gente sempre tem que ir pra outras coisas também. Então, eu procurei fazer um pouco de cada. Mas hoje, se você falar pra mim qual que você curte, que você gosta mesmo, eu acho o drama mais confortável pra se fazer. Né? Não que a comédia... É que as pessoas acham que comédia é um pouco mais fácil. Não, eu acho que a comédia... Legal você falar isso, porque eu coloquei o meu pezinho também nesse meio aí, faz uns anos atrás, né? E tinha esses comentários de que a comédia era mais fácil. Não é. E não é, né? Não é. Eu costumo dizer que eu acho que a comédia é mais difícil que o drama. Porque o drama é uma coisa mais intimista, né? Principalmente o ator, você vai trabalhar de dentro pra fora. E bem reflexivo. Exatamente. Pra você conseguir fazer uma pessoa chorar, você tem que trazer verdade. E o ator é isso, né? Ele tem que trazer uma verdade, tem que trazer pelo menos uma porcentagem de verdade pra você acreditar no que eu tô fazendo. Eu costumo dizer, principalmente pros alunos de teatro, é isso. Se você conseguir passar a verdade, se você trazer essa verdade, o público sempre vai acreditar em você. Agora, se você faz por fazer, ele não vai acreditar em você. E aí eu acho que é por isso que as pessoas diz, né, que a comédia é muito fácil. E não é. Porque a comédia é mais difícil porque você tem que trabalhar o outro lado da pessoa. Você tem que pegar ela pelo riso, pelo interesse. Se o público não se interessa, ele não vai rir, ele não vai entender a piada mesmo. E a comédia, ela não é o tempo todo a risada, né? Não. Então ela tem os picos Isso. desse momento de risada, né? Que é importante. É a respiração. A gente costuma dizer que o público também precisa respirar, senão ele sai de lá morto, né? Então, assim, como o drama também. Ele precisa ter uma respirada, senão você sai de lá só chorando. Exatamente. Então a carga... Desidratado. E eu costumo dizer, eu aprendi isso, eu não vou lembrar qual foi o mestre, mas... Eu costumo dizer também para os atores ou para as pessoas que estão estudando comigo que a gente precisa pensar sempre naquela linha do coração, né? Que vai e sobe quando você vai fazer o exame. Então tem que ter esses picos, sabe? Não pode ser sempre lá em cima, também não pode ser só lá embaixo. Tem que estar brincando com isso. E aí você consegue esse equilíbrio, tanto na comédia, no drama ou outras linhas de teatro que a gente tem por aí. Aí a gente consegue observar que não é tão fácil assim, né? Não é... Não é. Chegar lá, ler o texto, decorar... Não tem nada... Muitas pessoas falam isso, né? Ser ator pega o papel, decora e vai lá. Não é, tem todo um trabalho. O ator precisa do corpo, precisa da voz, precisa de música, porque a música traz é muito diferente. Uma peça com música, sem música. Você já teve a oportunidade de ver teatro. E é bem diferente, né? Então, existem outras ferramentas que o ator necessita também. Então, não é só decorar o texto. Decorar, qualquer um pode decorar e faz de qualquer forma, né? Tem que construir também. Exatamente. Tem a construção do personagem. Tem que pesquisar. Tem, todo ator. Fala pro povo aí, ó. Todo ator. Quem estiver achando que é fácil já fica sabendo. Todo ator tem que ler muito informação. O que está acontecendo no mundo é muito importante, que isso é importante para o ator. E o ator tem que estar sempre lendo. Porque sem a leitura, ator não é nada. Porque o texto não é só ali, eu decoro o texto e pronto, né? Eu preciso entender aquilo. Eu preciso saber o que eu estou falando para que as pessoas que vão me ouvir também entenda. Ou entenda da forma que eu quis passar, né? Porque cada um vai ter uma linguagem diferente. Sim.
Então, por exemplo, a linha que você gosta mais é o drama, né? Mas ele tem um respeito muito grande pela comédia. Com certeza. Eu já trabalhei muito mais, acho que eu já trabalhei muito mais na comédia do que no drama. Mas eu tenho respeito por tudo. Acho que o teatro é um templo que a gente tem que respeitar e saber que tem pessoas que é mais aptas a certas coisas e outras não, mas a tentativa no teatro sempre é válida. Eu tive o prazer de assistir, né, o Rei Leão, que você dirigiu com a criançada e a juventude, e foi belíssimo. Eu acho que aquele projeto tinha que ter seguido aí, tinha que ter buscado alguma coisa de patrocínio, tinha que ter seguido de alguma forma, foi maravilhoso. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de trabalhar com um jovem, com adolescente, que todo mundo critica, todo mundo fala que é difícil, e aí você conseguiu fazer um trabalho belíssimo lá com o Rei Leão, e eu queria que você falasse um pouquinho. Quando a gente estava fazendo o Rei Leão, que era no projeto social, né? Eu trabalhei um tempo no projeto social, e realmente a gente tem muita dificuldade de trabalhar com um adolescente, com um jovem, por justamente eles não terem conhecimento do que é teatro, né? De outra arte, porque eles não têm essas possibilidades. E aí quando você traz essa possibilidade, traz essa informação, aí a informação de novo para o ator ou para a pessoa que está querendo fazer teatro. E aí elas começam a despertar para isso, né? E aí a proposta de trazer o Rei Leão tinha um tema que a gente estava falando sobre família, e aí a gente brincou com essa questão da família, do Rei Leão e tal. E lógico que é um tema que eles curtem, né? Faz parte do mundo deles, e por que não trabalhar dessa forma? E aí a gente trabalhou do jeito deles, como eles queriam. Todo esse processo, eu gosto muito, principalmente quando eu trabalho com jovem, com adolescente, trabalhar junto com ele, o que ele quer fazer, o que ele quer dizer. E principalmente no projeto social, isso faz com que eles despertem para outras coisas, né? E também você acaba tocando o interesse dele, né? Porque Sim. Se você está trabalhando algo que ele goste ou que ele se interessa, ele vai com certeza querer participar, né? E também tem a questão do ser humano, né? Eu lembro que depois que a gente terminou esse projeto, eu recebi algumas cartas, né, principalmente de adolescentes, e na carta dizia justamente isso. Colocava a data que foi a apresentação e ele dizendo que foi o dia que vai ficar marcado para a vida dele, porque ali ele conseguiu mostrar algo que as pessoas não conseguiam ou não acreditavam que ele era capaz de fazer. Então isso para mim já era uma paga, sabe? Eu não precisava de mais nada, porque realmente eu consegui o objetivo, tocar alguma coisa em alguém, né? Com certeza. Então, gente, muitos espetáculos aqui ele esteve dirigindo. Aqui você colocou algumas coisas sobre contação de história. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esses trabalhos que você teve de contação de história, até porque é um ramo que às vezes você fala contação e tem gente que ainda fala, essa palavra existe? Existe. Contação de história existe sim, né? É uma arte contar histórias, porque a pessoa ela usa a forma de contar histórias, pode usar com N coisas, né? Desde objetos, bonecos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, o pessoal também se encantar com a contação de história. A contação de história chegou no interesse mesmo, né? De querer outras ferramentas para o teatro, né? Eu fui realmente fazer oficina, fui lá, falei, eu não sei nada, não entendo nada, e fui lá, né? E eu acabei me apaixonando, porque a contação de história, eu trabalhei com uma mestra que ela pode estar vendo a gente, a Suzana Diniz, que é uma mestra na contação de história. Ela faz primeiro você se enxergar como o centro dessa história, entendeu? Você também é uma história. E a partir da sua história você consegue contar outras histórias. Então esse mundo é muito importante, porque o ator ele também tem que mergulhar em outras possibilidades, né? E a contação de história para mim foi maravilhosa, porque eu percebi que eu podia não só encenar no teatro, no palco, mas também contar histórias de formas diferentes. Eu lembro que uma vez eu fiz contação de histórias com objetos, que é uma coisa que já fazem, né? Sim. E as crianças, elas realmente ficam doidas, né? Porque você tem que fazer ela acreditar, por exemplo, que um copo é um menino. É um Joãozinho. Exatamente. Então isso é uma bagagem que pro ator é maravilhoso, porque você consegue também utilizar a ferramenta de contação de história
e levar informação, porque leitura sempre presente na vida do ator, ou em outra, né, ou na contação de história, né, porque você precisa ter informação, né? E não é fácil, às vezes a pessoa fala assim, contar história é fácil, mas não é. Você precisa entender a história, decorar, saber como que você vai fazer, estruturar ela com que você vai, o material que vai ser usado, que é se é um objeto, se é um boneco, independente. E eu acho interessante porque eu acho que eu tive a vantagem de ser ator, então quando você é ator você consegue interpretar algumas coisas mais, né? Sim. Mas quem não é ator também pode se arriscar na contação de história, porque a contação de história traz muita bagagem, né? Você pôr sentimento ali, fazer com que as crianças acreditem, por exemplo, que o seu dedinho com um paninho é um personagem, e eles vão acreditar. Se você colocar a verdade, souber. Porque você precisa saber a história, que nem ela falou, né? Você precisa saber a história, qual é o sentido. E aí você vai contando e ele vai realmente acreditando que o seu dedinho é o Joãozinho que tá triste. Então é muito doido, é muito legal isso. Muito, muito. Eu também vi aqui na sua ficha que você tem umas premiações, eu achei super bacana. Prêmio VAI, Valorização de Iniciativas Culturais da Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal de São Paulo, foi a edição 2012, com o projeto Eu Voto, Tu Votas, Ele Vota, Nós Votamos, Vós Votais, Eles Votam em Você. Em quem votou? Bem sua área, né? Bem político mesmo. Esse texto era com uma companhia que eu estava na época, a gente que ajudou a escrever. Eu dirigia esse espetáculo, redigia o texto com um dos atores. Sim. E o projeto era em cima disso mesmo, era não questionamento, que eu não gosto disso, mas a reflexão sobre a questão da política. Naquela época a gente já falava um pouquinho de política, porque teatro também é essa reflexão sobre todos os assuntos, e era essa reflexão mesmo, né? Essa conjugação do verbo, foi de propósito, foi a minha ideia isso. E nós ganhamos esse prêmio e nós tivemos que rodar com esse espetáculo gratuitamente. Essa era uma proposta do grupo também, e uma das condições minhas como diretor, porque a gente queria levar esse projeto a lugares que as pessoas não tinham acesso à cultura, né? Dentro desse projeto eu tinha um amigo ator também que hoje trabalha mais na parte pedagógica, ele, né, mais com as crianças, que ele fazia palestras onde a gente fazia uma reflexão sobre a arte, sobre a política, e a gente ia levando isso para lugares que não tinha acesso. Então a gente foi lá para Santo Amaro, para aqueles lugares bem mais longe que, né, aqui. A gente foi para Tiradentes, que um dos atores moram lá, né? Regiões bem mais distantes do que centro, por exemplo, né? Porque no centro a gente tem muita coisa ali, e a gente quis levar para as pessoas que não tinham tanto acesso à cultura, os né? extremos. Exatamente. Maravilha. Eu vi também aqui que você foi jurado do FECT de Osasco, isso mesmo? Foi uma experiência aí meio doida. O FECT era, na época, eu não sei como hoje tá, né? Porque na época eu tinha um projeto em Osasco com alguns amigos, e aí eu fui convidado para ser jurado. Eram peças de 20 minutos e você tinha que julgar a interpretação, o melhor espetáculo, toda a parte mais técnica de um ator ou de uma montagem de espetáculo. Que legal. Enquanto isso, você que está assistindo, entra lá, curte a nossa página, Programa Refúgio da Arte, no Facebook, no Instagram e também a página do Colégio e Faculdade Pascoal Dantas. Então, Roberto, eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo, que quer seguir aí o caminho das artes voltado ao teatro. Ele quer ser ator, quais caminhos ele tem que percorrer aí? Como que foi a sua trajetória? Mas dá uma explicadinha pra eles como que é. Pode falar brincadeirinhas também. Eu até cheguei aqui e brinquei um pouco com ela, que a gente bateu um papo antes, né? E eu brinquei com ela que quando fazem essa pergunta para um ator, eu lembro muito da Fernanda Montenegro que fala desista, né? E eu digo, procure a saída. Porque não é uma profissão assim que eu vou, que principalmente no Brasil não é uma profissão valorizada, né? É uma profissão que você vai ter muito mais trabalho do que uma profissão comum, por exemplo, né? Que você não vai ter tanta barreiras, né? Existe até, né, aquela forma de dizer, a criança fala pro pai,
que quer ser ator, ele fala, não, mas eu quero saber o que você quer ser de Exatamente. profissão. Né? Justamente pergunta, você faz o quê? profissão. Teatro. Mas você trabalha do quê? Do quê? Não se tem essa ideia de que ator trabalha, e trabalha muito, muito, muito mesmo. E aí, tirando essa brincadeira, né, de desista, eu acho que se você quer ser ator mesmo, de verdade, se isso é uma coisa que te pega, que faz com que você fale, não, eu quero isso, eu preciso disso, aí você pode trilhar o seu caminho mesmo. E aí o que eu posso dizer é, não desista, vai ter barreiras. Algumas pessoas falam, isso não é vida, isso não é trabalho. Mas, críticas, exatamente, você vai ter crítica positiva, crítica construtiva. Mas quando você começar a ver os seus trabalhos, o que você fez... Por exemplo, quando eu mandei pra cá as coisas que eu fiz, eu fiquei muito orgulhoso das coisas que eu fiz, de como eu consegui... Um monte de coisa, gente. de como você consegue tocar as pessoas em várias áreas, no social, artisticamente, com os amigos, você vai conhecendo várias pessoas, de como eu hoje consigo conversar melhor, consigo me expressar melhor, consigo ter um pensamento crítico, sabe? Ter ideias melhores. Então eu digo pra você que você vai em frente. Não vai ser fácil, mas vai em frente. Tem N possibilidades hoje de você fazer teatro. Tem teatro de graça, tem teatro pago, tem várias possibilidades. Hoje, se você entrar, por exemplo, lá no Google e colocar Casa de Culturas em São Paulo, você vai ver um monte de casa de cultura que ainda existe, graças a Deus, em São Paulo. Oficinas culturais que o Estado oferece e os cursos pagos, e aí depende muito do que você quer. Você quer ser profissional ou você só quer fazer uma oficina? O que eu digo é, vá em frente. Eu acho que o único conselho que um ator tem que dar pro outro é, vá em frente e não desista. Porque não vai ser fácil, mas o trabalho é muito, mas é muito gratificante, viu? Que legal. E aí eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal. Você trabalhou como arte educador, né? O que isso marcou na sua vida? Fala alguma coisa assim, nesse sentido, dessa trajetória, né? Trabalhando com a molecada, com a garotada. O que te marcou? O que deixou de sementinha em você? Eu costumo dizer que eu acho que o trabalho social me tirou um pouco do casulo, né? Eu vivia, acho que muito ligado eu preciso ser ator de novela, eu preciso... Tentei várias vezes ir pra Globo. Aquela coisa que, né, acho que todo ator quer fazer. Não critico, acho que cada um trilha o seu caminho, né? Mas eu acho que o trabalho social como arte educador me tirou um pouco do casulo. Eu comecei a ver as pessoas de formas diferentes, suas necessidades, e percebi que, levando a minha arte, o meu conhecimento, eu consegui tocar algumas pessoas. Eu consegui mudar um pouquinho a vida deles, sabe? Um pouquinho de felicidade, um pouquinho de tranquilidade na doideira que é a vida de cada um que está nos seus extremos e nas suas dificuldades. Sim. Hoje eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo um menino que eu comecei a trabalhar com 13 anos, hoje tem 18 para 19 anos, e me diz que vai ser médico, por exemplo, está estudando para ser médico. O outro está lá na faculdade, batalhando. Então, isso para mim é muito gratificante. Que legal, tá vendo? Ele brilhou até o olhinho, ele tá emocionado. E aí eu queria que você deixasse pra galera o seu Instagram, Facebook, contato. Agora você está trabalhando como tá trabalhando do quê? Fala aí pro pessoal. Atualmente eu estou dando aula de teatro, dou aula numa escola particular, né? A Recrearte, eu vou até fazer Faz a propaganda. uma propaganda aqui. A Recrearte é uma escola de teatro super bacana, quem quiser pode procurar lá, coloca Recrearte, vocês vão ver. Fica lá, onde? Eu dou aula no núcleo West Plaza, dou aula dentro do shopping West Plaza, mas tem na Raposo Tavares. ABC, West Plaza, hein? Não, West Plaza é na Barra Funda. Barra Funda, tá. Tem na Fradique Coutinho, em Pinheiros. Que legal. Tem na Raposo Tavares, tem no Belém, aqui perto, mais próximo, na Zona Leste. E, enfim, tem algumas unidades, eu estou trabalhando lá como professor, algumas pessoas também trabalham lá. Tem curso técnico, tem TV, quem quiser ir para televisão, por exemplo, né? Lá também tem TV e dança e outras coisas. Por enquanto eu tô lá e acho que é isso. Instagram, Facebook, fala pra galera. Instagram é Roberto Azor, né? A-S-O-R, né? É @Roberto Azor. E o Facebook é Roberto Azor. Coloca lá que vai aparecer eu. Quem quiser bater... Só tem você? Só tá tem bom. Eu, pior que só tem eu. É com S, tá? Com S. A-S-O-R.
E aí a gente pode bater papo lá, quem tiver dúvida, quem quiser fazer aula de teatro, quem sabe a gente monte um projeto aí. Eu tô pensando em umas coisas agora também, em dar aula em outras possibilidades de aula também. Maravilha. Vamos ver. Agora é o momento de você, se você quiser mandar um abraço para alguém, está encerrando já. Se quiser mandar um abraço. Não, eu quero mandar um alô para todo mundo aí que ficou aí com a gente, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? E agradecer a você pelo convite. Eu que agradeço. A gente teve a oportunidade de trabalhar numa fase da nossa vida muito bacana. A gente também construiu algumas coisas bem legais, né? Foi sim, foi bem legal. Muito obrigado por tudo e acho que estamos aí. É isso aí, galera. Eu fico agradecida pela presença de vocês. Curtam nossa página, participem, façam seus comentários e até o próximo programa. Tchau. Congela. Congela mesmo.